Bom dia a todos. Vou dar início a mais uma discussão de caso clínico. Vamos começar com o Pedro. Isso aí. Pedro, pode ir lá. Beleza. Então, bom dia a todos. Meu nome é Pedro, sou residente aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão e trouxe um casinho orientado pelo Dr. Lucas e pelo Dr. Alex. Então, é um paciente do sexo masculino, 44 anos, veio no pronto atendimento com quadro de queixa de dor epigástrica. Foi solicitado uma TC de abdômen total para investigação do quadro da dor. Mas o tema em questão que eu trouxe não tem relação com o quadro clínico dele, foi mais um achado de imagem e trouxe aqui para a gente poder discutir. Bela. Tem mais essa imagem também, em axial. E aqui algumas reconstruções com MIP. E aqui mostrando os ureteres chegando na bexiga. Quem quer falar? Os residentes sabem do caso, os outros dois? Estavam aqui nos dias que a gente laudou esses exames. Ó, o Dani vai falar essa aí, pô. Ah, o Danizinho aí, ó. Figurinha, velho. Fala aí, CS. Não, eu creio que o rim direito, né, tá acoplado no rim, o esquerdo tá aí embaixo do rim esquerdo, né? Não confundi os lados aí, mas eu acho que é uma ectopia renal cruzada. Beleza. É isso mesmo, Cecília. É uma ectopia renal cruzada com fusão dos rins. Ela pode não ser fusionada, mas nesse caso dava para ver que tinha fusão. E o rim direito, ele ainda tinha uma duplicidade de sistema coletor, uma duplicidade do tipo incompleta. Ele tinha dois sistemas coletores, saía dois ureteres e logo eles se fundiam em um. Então, aqui na reconstrução no MIP fica melhor de ver a duplicidade e a fusão dos ureteres e os dois rins. E aqui é o ósseo do ureter que estaria à esquerda e o rim está à direita, né? Então, temos uns rins de contornos lobulados com morfologia e topografia não habitual. Estavam localizados na fossa ilíaca direita, apresentando fusão entre seus polos. A fusão é entre o polo inferior do direito com o polo superior do esquerdo, associado a um vício de rotação, além de uma duplicidade ureteral incompleta direita. Então, é uma ectopia renal cruzada. Tem um artigo, que é um artiguinho que vale muito a pena deixar isso aí salvo nas mangas. Toda vez que você vê uma alteração de alguma anomalia de rotação, de posição do trato urinário, vale a pena vir aqui, porque ele é muito explicativo, tem imagem boa para poder consultar e você poder classificar o tipo de anomalia. Então, as anomalias podem ser de posição, de ureter, de sistema coletor, de irrigação. No nosso caso, a gente tinha uma anomalia de posição, que é uma ectopia renal congênita, que é uma falha da migração renal. Normalmente, o lado esquerdo é o mais acometido, então, normalmente, o lado esquerdo que vai ter a alteração. O rim, normalmente, é mais baixo que o habitual e o ureter é mais curto. Por vezes, é associado a alguma malformação do sistema coletor. E essas alterações tornam o paciente mais suscetível a ter refluxo, infecções, litíase e quadros obstrutivos. Ela pode ser simples e cruzada ou simples. O rim está localizado no mesmo lado em que se originou, só que ele vai estar mais baixo, normalmente ele vai estar na pelve,
e vai estar associado a algum vício de rotação. Então, aqui uma reconstrução 3D da tomografia para poder exemplificar uma ectopia renal simples, o rim implantado mais inferiormente, localizado na pelve, com um vício de rotação. E a ectopia renal cruzada, um dos rins está na posição contralateral à sua inserção do ureter na bexiga. O rim ectópico tem o ureter mais curto, porque ele também vai estar mais baixo, e pode ou não ocorrer a fusão de ambos os rins. Quando ocorre, a fusão mais comum é a fusão do polo superior do rim ectópico com o polo inferior do outro. Então, aqui é um exemplo da tomografia muito parecido com o do nosso paciente, onde você tem a ectopia renal cruzada com os dois rins no mesmo lado. Você vê que o ureter do rim esquerdo está entrando normalmente, né? No local que deveria se entrar, no local habitual, o rim que está para o outro lado. O nosso paciente também tinha uma anomalia de ureter, que era a duplicidade do sistema coletor. Ela também pode ser classificada em completa ou incompleta. Unilateral é mais comum que bilateral, mas pode ocorrer esse tipo de anomalia bilateralmente. E na completa, você tem 2 sistemas coletores e 2 ureteres distintos que vão se desembocar em orifícios separados. Tem a regrinha de Weitmeier, que é o ureter que drena a parte superior do rim, ele se insere inferior e medialmente ao local normal da sua inserção. Então, aqui é um exemplo de uma duplicidade do sistema coletor completa. O paciente tem 2 pelves e 2 ureteres e eles se inserem em locais separados. E aqui uma anomalia incompleta, mais parecida com o nosso paciente, onde ocorre a fusão dos 2 ureteres, mais ou menos no seu terço médio, e lá na bexiga vai entrar um ósseo ureteral só. Então, essa aqui é a literatura que eu usei, que é daquele artigo. Acho que vale a pena a gente ter sempre na mão esse artigo. Queria agradecer a atenção de todos e obrigado. Valeu, Pedro. Belo caso aí. Ectopia renal cruzada com cistos renais, duplicidade do sistema coletor, né? Muito legal o casinho. Bem Vou só documentado. fazer um comentário aí, que esse exame veio para ressonância também. E aí tinha muito cisto, né? Eu comecei a analisar bem. O cisto tinha um no polo inferior, que tinha um halo bem preto em T2, que era sangue mais velho, né? E tinha um que era pequeno no terço médio do rim direito, no caso, que era o componente renal superior ali. E ele tinha 2 septos. Como ele era muito pequeno, ele tinha um realce até que considerável. Eu considerei um B2F para ele, e ele deve fazer um controle. Perfeito. Maravilha, belo caso. Quem que vai na sequência? Grande Lucas. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Então, meu nome é Lucas, né? Eu estou apresentando um caso orientado hoje pelo Dr. Matheus. Então, o caso, a história clínica refere de um paciente do sexo masculino, de 2 anos. Então, esse paciente procurou o atendimento acompanhado da mãe, que relatava um caroço à esquerda do pescoço. Não sabia informar o tempo de evolução. Então, foi feita uma ultrassonografia. Essa aqui é uma formação cística, né, na região cervical anterior para a mediana à esquerda. Aqui é o cisto ao Doppler. E alguém tem alguma hipótese? Esse músculo aí que está aí na direita é o esternocleido ou não? Não. Sei te falar, né? Não. Deve ser músculo pré-tireoidiano ali, né?
Aonde, o Alex? É nessa foto aí? É, Não, é músculo pré-tiroidiano. É os mio, motherfuckers. Né? Isso. Mioide, tireoide, tá? Então, esse filete aí tá indo para a linha medial, correto? Isso. Medial e superior, né? Essa aí é um corte longitudinal. Longitudinal oblíquo. Tá. bom, é uma formação cística, sem dúvida, né? Porque não tem fluxo ao Doppler, nada. Então, a gente tem que fazer o diferencial, pelo menos antes, né, na cabeça, de cisto do ducto tireoglosso e cistos de fenda branquial, né? Acho que o Matheus colocou essa imagem, o Lucas colocou essa imagem para mostrar que tinha um trajeto para algum lugar. Eu acho que é fundamental ver isso. Se ele tá, ainda mais que ele está paramediano, ideal você ver se ele tem contiguidade com a, com o ocioide, né? Com a topografia do ocioide, se ele tem contiguidade com a linha média ou se ele tem contiguidade com a via aérea, né? Com a traqueia, geralmente com a região tubária, tórax tubário ali e tal. Então, acho que aí ele quis demonstrar que que veio da linha média e vindo da linha média, tem que pensar no tireoglosso, né? E, e não sei se tem debris, ou Lucas, tinha debris também no eco ali, no cisto? Não, aqui, ó, pra Não. você um pouco, né? Tinha um pouquinho, mas não foi valorizado, tá? Não tinha sinais flogísticos. Uhum. Talvez seja ali o ganho só. Não, beleza. Acho que é isso. Isso, exatamente. Então, foi descrito como uma formação cística anecoica de limites nítidos e paredes finas sobre a musculatura pré-laríngea pré-tireoidiana. Aparentemente abaixo do nível do ocioide na linha média para a mediana à esquerda, com extensão linear superior para a mediana à esquerda, sem evidência vascular ao dobro. Medindo 1,5, 0,9 e 1,4 dos maiores eixos relacionados a cistos do tireoidoso. Aí eu vou trazer uma breve revisão aqui sobre o cisto. Então, são o tipo mais comum dos cistos cervicais congênitos e massas cervicais na pediatria, né? Essa é uma massa cervical mais comum em pacientes jovens. A epidemiologia geralmente se apresenta durante a infância, 90% antes de 10 anos de idade, com uma massa cervical flutuante indolor de crescimento gradual e permanentemente assintomático, até serem infectados. A apresentação clínica é tipicamente um inchaço indolor na linha média anterior do pescoço, ou se infectado com um nódulo doloroso e avermelhado. Pode mover-se na deglutição e eleva-se classicamente na protrusão da língua. A sobrepatologia são cistos revestidos por epitélio, né, resultam da falha da obturação do desenvolvimento normal do ducto entre a 8ª e a 10ª semana gestacional. Aqueles que se formam perto da língua são revestidos por escamoso estratificado, os cistos mais comuns localizados no pescoço são revestidos por células semelhantes ao epitélio acinar tireoidiano. Então, aqui anterior eu trouxe uma imagem de ultrassom, né, que é muito semelhante à nossa, ao que foi apresentado no caso, aqui já na tomografia. Aí a localização supraioide está em 20 a 25% dos casos, ao nível do ocioide 30% dos casos e infraioide 45% dos casos. Normalmente estão localizados na linha média, com aqueles fora da linha média caracteristicamente
adjacente à cartilagem da tireoide. As características radiográficas. A menos que seja infectado, são estruturas císticas flutuantes ao ultrassom, né? Indolor, que espalham os músculos da alça com reforço acústico posterior. O fluido geralmente é anecoico ou hipo, e as paredes são finas sem vascularização interna. Se houver infecção associada, pode haver espessamento ou irregularidade da parede e o aumento do fluxo ao Doppler e alteração inflamatória ao redor. Na TC, os cistos do tireogrosso são lesões com densidade de fluido homogênea, paredes finas, lisas e bem limitadas, com localização na linha média anterior ou paramediana. Tratamento ou prognóstico, a ressecção completa do cisto e do ducto até o farol seco é curativo. Existe uma pequena chance de recorrência. E as complicações, dentre elas está a infecção e a malignidade. Porém, a malignidade acontece em menos de 1% do cisto, e a presença de calcificação é sugestiva de malignidade, enquanto o tecido mole intracístico é menos específico. Então, aqui foi as referências que eu utilizei. Queria agradecer a atenção de todos e o Matheus por ter cedido o caso. Beleza, Lucas. Belo caso. Esse caso aí é importante. O que eu achei legal é que a gente tem que ter em mente essas características clínicas, porque às vezes, geralmente a gente recebe paciente com nodulação no pescoço, né? E assim, geralmente quando vem do cirurgião de cabeça e pescoço, já vem muito bem direcionado a indicação, vamos dizer assim. Quando não vem, na grande maioria das vezes não vem bem direcionado. Então, uma dica clínica interessante é o seguinte: você tem um nódulo palpável ali, pede para o paciente deglutir. Se esse nódulo mexer na deglutição, é porque ou é alguma coisa da tireoide ou do trajeto da tireoide. Porque essa semana mesmo eu peguei um caso que a suspeita era de linfonodo aumentado. Porém, você palpava, o negócio era duro, porém, ele mexia quando o paciente deglutia, né? Ele subia junto. Então, já no início do exame, a gente já começa a ver, não, isso aqui é da tireoide, alguma coisa nesse sentido, não é linfonodo. E essa dica também legal do ducto tireoglosso, quando o paciente coloca a língua para fora, ele sobe, porque tem ligação. Né? Porque a tireoide, na origem embrionária, ela desce da base da língua pelo ducto tireoglosso para poder ficar no local típico dela. Então, esse cisto, quanto mais cranial, mais medial ele é. Quanto mais caudal, mais lateral ele é. Mais paramediano ele é. Então, isso também é uma dica interessante e sempre é legal conseguir relatar o ducto em si para onde ele está indo, né? Joia. Facilitar também o diagnóstico. Boa não dica, sei Edmar. vocês, mas na prática aí, aquela imagem que mostrou da TC, com uma comunicação bem ampla, eu não sei se às vezes a gente comprime ou não, mas no ultrassom eu nunca vi daquele jeito, só na toma, né? Com uma comunicação bem larga, assim, uma coisa relativamente fácil de ver. No ultrassom eu nunca peguei daquela maneira, não. Uhum. Legal. Belas dicas aí. Vamos lá, Alan. Você vai... Aqui, ó. Eu não fiquei. Você fica. Bom dia a todos. Estão conseguindo ver meu slide? Sim. Beleza. Meu nome é Alan, sou residente do Hospital Maternidade Frei Galvão. Vou apresentar um caso orientado pelo Dr. Alex.
Nosso paciente é um paciente de sexo masculino, de 34 anos, tinha um histórico de episódios de náuseas, de vertigem. Ele fez uma ressonância magnética de abdômen superior. Tem alguma informação que eu ainda não passei ainda, mas vou direto das imagens. Inicialmente, um axial T2. Também no coronal T2. Esse é um coronal lava. Quer dizer, siesta, perdão. E aqui um lava pós-contraste. Coronal também. Aqui é a sequência de imagens. Alguém quer comentar alguma coisa? Os achados? Eu vou chutar, né? Na primeira imagem, eu tive a impressão de que o baço e o fígado estão muito pretos, e tem uma lesão esplênica, né? Isso. E aí, nas sequências pós-contraste, me parece, né, um realce centrípeto que não completa, né? Eu tive a impressão, né, de que é como se fosse um hemangioma, só que por ele ser grande, eu acho que ele não chegou a homogeneizar. Então, assim, o que eu consigo extrair desse exame aí é isso. Eu tenho a impressão de que tem um depósito de ferro no fígado e no baço, e tem uma lesão esplênica a esclarecer. E como eu posso chutar, não tem problema, né? Eu vou chutar que é um hemangioma grande que ainda não homogeneizou lá. Tomás, deixa eu só comentar. Quando você vai falar no T2, que o fígado e o baço estão mais escuros, sempre compara com a musculatura paravertebral. Então, teoricamente, aí é só janelamento mesmo. A musculatura Janelamento. paravertebral está mais preta, tá vendo? Então, beleza. O E problema a é só a lesão. e a maior importância das lesões de fígado e baço, agora vamos falar só de fígado, né? E o hemangioma se comporta igual no baço, para diferenciar as lesões entre hemangioma e cisto, é T2. T2 hipersinal. Começa assim, T2 hipersinal é hemangioma ou cisto. Se não tiver contraste, você pode falar ou hemangioma ou cisto. Então, apesar do contraste ser muito parecido, né, meio centrípeto e tal, a gente baixo. exclui hemangioma por conta do T2 aí, preto. Isso. Na verdade, é um diagnóstico de presunção, não sei se mas eu acho que cabe porque estava muito igual de livro, sabe? Por isso que eu levantei a hipótese. O nódulo siderótico pode ser? Desse tamanho com realce, não. Tá. Preto em T2, então, fala que é alta celularidade, certo? Não teoricamente alta celularidade, mas assim, você exclui. Se fosse tão preto, você poderia até ser uma calcificação se fosse preto em tudo, por exemplo. Mas ele tem realce, então não. Quando a gente fala em hipersinal em T2, é só para excluir cisto e hemangioma, o resto pode ser tudo. Tá. Eu não tenho hipótese. Eu também não. Para baço. Não, baço é uma área meio que cinzenta ali, né? Mas esse caso, na verdade, eu trouxe porque eu fui pesquisar, eu não conhecia essa lesão. E eu acho que vale a pena, assim, colocar como um outro diferencial em algum potencial laudo, se for dar e tal. É raro, então acho que essa é a ideia. E você sabe o anátomo, não, né? Só uma presunção e vão tirar o baço?
Não sei. Não, teoricamente não precisa tirar o baço. Precisa para a gente saber o diagnóstico. Ué, como é que nós vamos publicar um caso raro? Normalmente Exatamente. tira por causa do diagnóstico e porque também o paciente, nódulo hepático, nódulo Então, se foi um achado de exame? Foi um achado de exame. Não foi um achado de exame. Esse paciente é do Rafa. Não, tudo bem, mas o paciente tinha queixa na loja esplênica? Não tinha. É Foi um achado. achado de exame na tomografia. Aí o Rafa me ligou e falou, não, manda na ressonância. E aí eu fui corajoso de colocar os diferenciais, porque eu sei quem vai receber, e na esperança de que ele fosse lapar esse paciente aí. Mas não lapou, não. Eu falei, lapa aí pra gente colocar, publicar esse caso e tal. Fico brincando com ele, né? Mas... Na toma, ele se comportava como, Alex? Igual, cara. Muito igual. Muito igual mesmo, assim. Mas ele, no sem contraste, ele era hiper ou hipodenso. Hipodenso, no sem contraste. No sem contraste. Na tomo, por exemplo, poderia pensar em hemangioma. Sem áudio. Tá sem áudio. Poderia, sim, tanto que, se eu não me engano, foi uma das possibilidades na toma. Tá. E ele tinha ultrassom ou não? Não. Não, tinha só a tomografia, né? Pode seguir, ela. Tô te cortando muito. Não, imagina. Bom, de achado de imagem na full baço de contornos regulares, dimensões habituais, apresentando formação nodular sólida de contornos regulares e limites definidos, de hipossinal em T2, de aspecto hipovascular com realce periférico, na margem anterior do baço, abaulando a sua cápsula. E aí, a diferença diagnóstica com um nódulo esplênico indeterminado ao método, admitindo incidências diferenciais da hipótese de transformação nodular angiomatóide esclerosante, o SANT. Vou falar um pouquinho dela aqui. A transformação nodular angiomatóide esclerosante, ela é uma lesão esplênica vascular não neoplásica rara. Tem de etiologia indefinida e é mais comumente encontrada em adultos de meia idade. Tinha alguns artigos que referia mais também no sexo feminino, porém, os artigos mais antigos, mas os recentes, começaram a ver que não tem tanta diferença entre o sexo masculino e feminino, porque agora com o maior achado de número de casos, é que não tem tanta diferença assim entre o sexo masculino e feminino. Geralmente ele é assintomático, ele é um achado de exame, porém de apresentação clínica, quando existe uma apresentação clínica, normalmente o paciente apresenta dor abdominal, é o principal. Tem alguns artigos que referem a parte de abaulamento, na nodulação na região do abdominal à esquerda, pancitopenia, episódios de vômitos, prurido nos membros inferiores, mas tem esses achados que pode acontecer, mas normalmente é bem mais raro. De achados de imagem, normalmente no ultrassom, a lesão normalmente é caracterizada como uma massa hipoecogênica, bem circunscrita. Na tomografia, ela apresenta-se como uma massa esplênica solitária, bem circunscrita, com bordas lisas ou lobuladas e de tamanho variável. Na tomografia sem contraste, ele tende a ser homogêneo e iso a levemente hipodenso, em comparação ao baço circundante, que é finalmente que foi encontrado na tomografia do paciente, do nosso paciente, no caso. Nas fases pós-contraste, demonstra um centro comparativamente hipovascular, com borda realçada e tecido vascularizado e irradiado, penetrando da periferia em direção ao centro da lesão. Normalmente aqui esse aspecto de padrão de roda de raios. Aqui a gente tem uma imagem do Radiopedia com um axial T2 e aqui numa tomografia com contraste numa fase portal. Você vê aqui o hipossinal em T2 e aqui na fase portal da tomografia a gente vê um realce mais periférico com essas áreas de vascularização meio que vindo da periferia para o centro. Na ressonância magnética, mais comumente em T1 se apresenta uma massa mais heterogênea, porém de intensidade de sinal baixa a intermediária, em T2 baixo sinal, e em T1 contraste, geralmente é o realce, como já falei anteriormente, periférico, com um padrão específico de roda, como eu falei anteriormente, de roda de raios e uma cicatriz estrelada hipo-realçada central. Em relação ao tratamento, como a gente já falou lá em cima, quando a gente estava passando o caso,
é uma lesão benigna, sem risco de transformação maligna, então, normalmente, pode ser feito um tratamento apenas clínico mesmo de acompanhamento. Porém, como tem essa necessidade, muitas vezes tem a necessidade, o médico, o paciente quer saber, quer definir realmente o diagnóstico, e assim, no caso, a esplenectomia com a histopatologia é um padrão ouro. Então, normalmente, tem que fazer a retirada do baço. É importante citar que, embora a biópsia central seja uma forma sensível e específica de diagnosticar lesões esplênicas, o risco de disseminação intraperitoneal, no caso de lesões malignas, deve ser considerado. Existem vários diferenciais de lesões esplênicas, como metástases, hemangioma, cinemiliação proliferativa, amartoma, tem outros tipos de lesões malignas benignas, são vários tipos. Porém, o que é importante citar é que a maioria deles ele demonstra padrão de intensidade na ressonância diferente de sinal, com do nosso caso, com o caso do Santi, ou lesões mais numerosas, o que ajuda quando a gente já ter esse achado, os achados característicos do Santi na ressonância, por exemplo, a gente pode, pelo menos, é importante pelo menos levantar a possibilidade. Aqui eu trouxe uma imagem do hemangioma esplênico, você vê como o próprio doutor Alex tinha falado, que é o hipersinal em T2. E aqui uma imagem de tomografia com contraste de um amartoma esplênico. Você vê que ele tende a ser heterogêneo e até o realce dele tende a ser heterogêneo, não é periférico, com as linhas radiadas da periferia central, como no caso do Santi. É isso que eu queria trazer para vocês. Aqui as minhas referências. Obrigado, doutor Alex, por você ter pedido o caso. Alguém quer comentar mais alguma coisa, doutor Alex? Eu tenho uma pergunta. Você falar transformação nodular angiomatoide esclerosante esplênica é redundante ou não? Isso aí só dá no baço? Boa pergunta, não sei te falar. Vou pesquisar e vou responder. Também não. É o nome que deram para o hemangioma no baço, né? Porque é uma formação vascular benigna, né? É que ela se comporta no T2 totalmente contrário. Você viu ali que o Alan comentou? Tipo assim, você olha várias lesões ali, você vê que o T2 dela é totalmente diferente dos outros lesões. Então, você consegue diferenciar. Ela é muito preta, né? Como se fosse uma... Ela é preta, talvez, pelo nome esclerosante dela, né? Exato. Ou esclerosante por ser preta. Não sei. Não sei a ordem, mas é exatamente isso. Mas provavelmente ela não foi nomeada pela ressonância, né? Ela foi nomeada pelo padrão histopatológico. Beleza. Esse casinho é bem top, hein? Levar numa discussão maior, ninguém acerta, não, cara. Casinho difícil mesmo. Manuel de Abreu da vida também. Esse preto no T2 aí, os caras começam a confundir tudo, né, velho? Você vai com raciocínio, na hora que você chega preto no T2, você vai, opa. E aí você consegue a tomo dele, Alex? Consigo. Deixar bem documentado isso aí, Alan. Já deixa na manga, né? Beleza, pode deixar. Faltou foi a Lapa só, né? Pra gente... Mas mostra confiança no radiologista, que é uma lesão benigna. Operar só pra gente ter o anátomo e levar para os congressos. Atropelar ele para ter que fazer uma esplenomegalia, uma esplenectomia, depois de rotura de cápsula, e resolve. Alguém tem algum casinho para mostrar aí? Cara, eu tenho... Se quiser, tem também. Se precisar, estou à disposição. Tá fácil aí, sim. Tá. Mostra aí, então. Vou passar o anfitrião aí. Ô, Alan, manda o anfitrião lá para ele, por favor. Já passei já, Cecília. Estão vendo minha tela, né? Aham. Esse pacientinho aqui é um trauma. Eu acho que é 14 anos. Fez a tomo lá no hospital. Eu só tive o laudo da tomo, né?
Se eu dividir a tela aqui, fica ruim para vocês ou não? Não? Tá boa a imagem. Ela não entra no... Ela não entra. Ela não entra. Mas, Ah. enfim, é um trauma. O colega pediu... na tomo deu uma coleção aí na região lombar, né? E uma fratura de cricilíaca. Então, ele caiu de uma bicicleta elétrica. Então, o que a gente vê aqui, né? Quando tem trauma, o raciocínio é muito parecido com aquela lesão de Morel-Lavallee, quando dá no quadril, no joelho e tal. Ele dá um cisalhamento aqui no subcutâneo profundo e dá uma coleção hemolinfática aqui, ó. Vai dissecando, né? E nesse caso desse paciente, ele fez um hematoma aqui, uma coleção heterogênea, né? Aqui no essa é uma sequência T2, aqui é um T1, então você vê um pouquinho mais hiperintenso aqui no hematoma, né? E aqui na coleçãozinha linfática, ela é mais líquida, né? No sinal. Aqui no STIR também, que satura a gordura, ó. Então tá bem edemaciado aqui o subcutâneo. Então aqui eu descrevi como essa coleção, né? E depois o hematoma de permeio aí. E no quadril, na bacia, né? O que a gente tem aqui de comemorativo? A gente vê uma simetria aqui na fila de crescimento da cricilíaca. Então eu descrevi isso aqui, às vezes foi o que o colega viu lá de fratura, tá bom? Então aqui, ó, a gente vê a física aqui mais alargada, o comparativo aqui, ó, fininha, regular, ó. Então aqui tá alargada, tem o edema, não tem desvio, né? Tá alinhadinha. E o que a gente vê aqui também, vamos só mostrar o axial para vocês verem aqui. Então tem esse edema difuso aqui, né? Deixa eu só voltar na coluna aqui, que eu não mostrei o axial para vocês, né? Aqui um axial reto, né? Não pegando os discos. Ó, o que a gente vê melhor é a coleção heterogênea, com uns focos escuros, né? De sangue aí no T2. Vamos subir aqui um pouquinho. Aqui a coleção, o edema. Aí voltando aqui no axial da cricilíaca. Talvez seria esse aqui, esse alargamento da física de crescimento, né? E um comemorativo que teve aqui, que ele descolou o músculo glúteo médio do osso ilíaco. Aqui, ó. Esse aqui é um sagital, né, da bacia. Então, ele descolou isso aqui, ó. Tem essa coleção. E esse edema nesse músculo aqui, que é o músculo ilíaco, na parte anterior, né, do osso aí, não tem ruptura significativa, não tem alteração arquitetural da musculatura, né? Mas aqui a gente vê que ele descolou. Se a gente comparar com o contralateral, aqui, ó, o glúteo médio. Legal, e hein, aqui, cara? e aqui descolou. Foi mais isso. Ilíaco também, Esse né? cara arrastou no chão, né? Foi. Então, a bicicletinha elétrica, velho, fez um estrago, né? Porque aqui é muito plano, velho. Ele pega essas bicicletinhas elétricas aí e sai pro mundo. Você sabe, tem que operar esse glúteo, Cecílio, para refixar ali? Ó, eu acho que não, velho. Porque, assim, geralmente essas lesões aí de ruptura em paciente que não é atleta, mais o glúteo que ele vai usar pouco, né? Ele não é um bíceps, né? Não é um reto femoral. Então, eu creio que não opera, não.
E a crista ilíaca, como não está muito desviada, eu creio também que ele não vai mexer, não. Aham. Agora, a coleção, como está grande, e é num lugar que o cara de apoio, né, de deita, eu creio que ele vai precisar abrir aqui para dar uma lavada, né? Tirar esse Aham. hematoma, Aham. descomprimir aqui, porque deve estar bem demasiado, né? É. Pode ser considerado Morel Lavallee aí, lombar? Eu acho que pode. Acho Eu que não, pode sim, Matheus. eu acho, eu não coloquei esse termo para a gente não ficar usando termo talvez que cause estranheza para o colega. Eu não usei, mas na minha cabeça eu creio que é. E eu não usei para não que não é um local clássico, né? Então eu poderia causar confusão no colega, por isso que eu não coloquei no laudo o termo Morel Lavallee. Cara, mas eu peguei foi queda de bike também, senhor. Eu não lembro qual dos residentes estava comigo, acho que não sei se era o Pedro. Cara, mas era gigantesco na lomba aqui embaixo, né, no dorso mais baixo lombar, pegava o glúteo inteiro, até a raiz da coxa, assim. Ele até não fizeram nada, foi expectante, cara. Ele até voltou para fazer um controle, tinha diminuído. Demora pra caramba, né? Porque não tem vazão, isso aí vai sendo reabsorvido mesmo, né? Então, e tem hora que não é reabsorvido, velho. Fica uma lesão expansiva estranha. Quanto mais o tempo passa, vai ficando mais heterogêneo, vai ficando mais feio. Se você não tem história, você acha que é tumor, porque fica muito imprevisível, né? Ele pode se comportar de várias maneiras. Parece uns granulomas, uns negócios meio esquisitos, né? É. O dele, assim, a lâmina líquida tinha diminuído, mas tinha umas bizarrices ali no subcutâneo mesmo. Mas não teve intervenção no caso dele. O dele foi queda de bicicleta. Ele capotou com a bike e aí bateu as costas no chão. Mas, essas bicicletinhas, essas motinhas elétricas aí, ontem eu vi um rapazinho aqui, isso aí dá um gás, cara. Os molequinhos de, sei lá, 7, 8 anos no pau aqui. Se cair, machuca feio, cara. E outra, tinha que ter capacete e cotoveleira para esse trem aí, porque é uma moto, né, velho? Mas assim, Alex, esse grandão aí, ele não abriu? Vou até conversar com o colega. Vou até conversar com o ortopedista. O que eles têm de referência aí para abrir ou não, né? Porque, velho, imagina... de fazer uma punção aí, né? A pele dele ficou até meio marmórea, meio esquisita na evolução, assim, sabe? Mas ele tava super bem, já tava começando, já tava mexendo melhor e tal. Enfim. Porque, assim, imagina... O cara não pode deitar de costa, né, velho? E fica um abalamento muito... que incomoda, né? Não sei lá, por mim, eu abriria, lavava e boa. Mas vamos ver o que os colegas ortopedistas falam disso aí. Eu volto um feedback para vocês aí. Beleza. E até uma dúvida aí dos técnicos, na hora de fazer lá, ele falou, não, doutor, eu acho que tem que injetar e tal. Quando é trauma assim, essa coleção grande aí, eu nem injeto, não. Porque a gente sabe que é do trauma, né? Ele faz um cisalhamento aí e fica babando sangue, linfa, tudo. Então, eu não priorizo o contraste, não. Então, na dúvida... Boa, Cecília, você abordar isso daí, que sempre me pergunta também no crânio, controle de trauma, não precisa, trauma não precisa contraste para você diagnosticar, acompanhar e raramente ver alguma complicação que você não veria no sem contraste. Para ressonância. Pelo crânio também não precisa, né? E para os técnicos aí, não sei se o Marcinho ou o Bruno estão aí, você vê que é no subcutâneo profundo, velho, entre o subcutâneo e a musculatura, a musculatura aqui, subcutâneo para cá,
você vê uma coleção dessa aí, não precisa injetar, não. Com a história de trauma recente, pode não injetar e liberar o paciente, né? O Cicine, ele até disseca a fáscia, né? Você vê que ele dá uma dissecada na face ali. Ele tá meio subfacial aqui, né? É. Ó. Legal. Cecília, manda dois outro lados. para mim aí, cara. Até mais 5 minutos. Tem um caso bem legal aqui, me lembrei que eu vou Mandei. mostrar para vocês da semana aí. Estão vendo meu Osíris? Sim. É, Axial e contrastada. agora sem contraste, né? Só que aí agora... tá certo. Tá sem contraste? Tá. Então, beleza. Ó. Esse aqui é um paciente que veio... eu vou contar a história para ser rápido. O paciente fez uma nefrectomia e uma ureterectomia à direita por tumor e veio reestadiar. Já faz meses ou anos que ele operou, agora eu não me lembro quanto tempo, tá? Então, loja renal direita, não tem nada. Aí, a hora que você chega aqui embaixo, ó, tem uma imagem aqui, ó, tubuliforme distendida por líquido. Quando você chega no finalzinho dela, tem lesão sólida, que passa ao meato, né? A junção uretero-vesical, meato ureteral, infiltra o assoalho vesical e, aparentemente, só. Mas aí foi feito contraste. Abdômen superior não precisa. Contraste, então, a parede espessada, com nodulação dessa porção distal aqui. Aqui o nódulo entrando, indo para o assoalho. E agora aqui, ó, parece que ele entra no trajeto uretral da próstata e vai para dentro da próstata. E aqui no tardio a gente até consegue melhorar essa... Olha só. Então, assim, para mim sempre foi um tumor de células transicionais, né? Um tumor urotelial, que acho que nasceu no ureter. Não sei se tiraram só a parte de cima, ou esse tumor estava na pelve renal lá em cima e tinha implante aqui e agora expandiu. Mas olha só que lesão feia, infiltrando o assoalho da bexiga e sem contiguidade com a próstata, cara. O negócio foi, para mim, ele foi entrando para a próstata. Já viu assim, Alex? Na verdade, o que eu penso é a extensão é para o urotélio da uretra prostática e bulbar, né? Ele Isso. segue o caminho onde tem urotélio, né? Exato. Então, ele sai ele entra na bexiga e vai para o ósteo, ó, tá vendo? E vai secando o urotélio inteiro lá para dentro. Ó, esse aqui, então, olha que imagem bonita. Esse aqui é o ureter remanescente, distendido por líquido, com a massa aqui. Aí eu vou indo pro medial, ó, a massa vem, e ela vem aqui, ó. Olha lá a massa. O Rafa comenta que quando é esse tipo de câncer, você tem que fazer muito caprichado a nefreia ureteré, cara, porque... Esse aí agora vai ter que ir para prostaté, vai tirar tudo, né, cara? E possivelmente vai ter que ter vai ter que ter patologista em sala para ver se a uretra bulbar da base do pênis tem já a lesão. Olha. Foda, né? E teoricamente, né, tirando o rim, teria que tirar o ureter. Vamos supor que isso que a gente vê aí não é o ureter.
essa lesão poderia talvez crescer ali na rafia que é feita ali do ureter e crescido ali, tipo um saco sem Um fundo ali, divertículo. tipo uma biruta ali, tipo um divertículo, coisa do tipo. Ah, cara, acho pouco provável, né, cara? Líquido dentro, né? Então, Eu acho que tinha um cotinho e distendeu, né? vou até perguntar pro Rafa, eu acho que eles dão uma mordida até na bexiga e tira a juve, cara. Entendeu? É, A sutura. Tem que apagar mesmo, tem que tirar todo o trajeto que seja de urotélio, entendeu? E a cara, juve, que é intravesical, né? Que a gente chama de aquele ósseo interno da ureter, tem que tirar aquilo também, possivelmente. o negócio aqui, ó, parece que ele foi até pro meato ureteral esquerdo, só que eu não tive peito para falar, porque não tinha dilatação montante. Mas aqui, ó, parece que tá uma beijada ali, ó. É. Ele pegou todo o trígono, né? O trígono vesical, que é os dois ureter e a uretra, ele pegou o trígono ali. Isso eu escrevi, mas não tinha dilatação. Tomás, É. sem contraste, ele estava bem mais denso, né? Será que não deve ter Tava. sangue junto, cara? É, eu acho que é mais um componente muito sólido aqui, viu, Mate? É, né? Se medir o contraste aqui, capaz que dá elevado. Certo. Mas é isso, galera. Pô, legal, caso interessante. Então fica assim. Bom final de semana para vocês aí. Valeu, pessoal. Ó, o César, tá sem áudio. Valeu, galera. Valeu. Ô, Alas, tem que abraçar os dois aí, pô. Peraí, eu tava sem áudio aqui, peraí.